Olá, alunos e alunas do mestrado profissional Gestão em Organizações Aprendentes. Começa agora a videoaula Cibernautas e Aprendizagens. O que é geração Baby Boomers? O que é geração X? O que é geração Y? Como as características de tais gerações relacionam-se com a evolução da ciência e tecnologia? O que significa aprender e trabalhar para tais gerações? Como podemos entender melhor os nativos digitais, os colonizadores digitais e os imigrantes digitais? Por que determinados verbetes, a exemplo de e-mail, smartphones, iPods, iTunes, playlist, podcast, wiki, SMS, tablets, videogames, blogs, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dentre outros, corroboram com a ideia de uma cultura digital global. Essas e outras inquietações substanciam a reflexão desta videoaula, porque aqui no MP Goa a ação é comunicativa. Nas sociedades contemporâneas, também denominadas de sociedades complexas, a formação humana, a qualificação para o exercício das funções, os bens culturais, as relações sociais e afetivas, os negócios e as organizações locais e multinacionais são cada vez mais demarcados pela evolução científica e tecnológica. No mundo hiperconectado e altamente intercruzado por redes de fibra ótica sobre mares, terras e ares, temos a sensação que aportamos na dimensão virtualizada e hiperpotencializada da Matrix, ou, como diria o filósofo francês Pierre Lévy, no favorável momento de formação dos coletivos inteligentes. Será mesmo? A quem serve a tecnologia? Domínio ou libertação? Através das tecnologias digitais, transações de negócios podem ser feitas instantaneamente, insuflando bolsas de valores em todo o mundo. Campanhas políticas podem ser redefinidas e decididas através do marketing digital em rede. Movimentos sociais e culturais ganham mais forças porque aumentam a proporção da voz e das articulações coletivas. Indivíduos solitários podem se relacionar muito mais com pessoas ao mesmo tempo. As religiões chegam a seus fiéis muitas vezes ao invés das pessoas procurarem seus próprios templos considerados sagrados. A tecnologia está em toda parte e chegou para ficar, personalizando a fase histórica da cultura digital. Da convergência das mídias, à educação à distância, a formação, a aprendizagem e o trabalho estão profundamente marcados pelos enredos com que a tecnologia desvela novos cenários para e na vida. É nesse contexto que a busca por novas competências, habilidades e atitudes faz o sujeito social deparar-se com perspectivas de aprendizagens e trabalho cada vez mais articulados com as tecnologias digitais da informação e comunicação, no contexto do que o sociólogo Manuel Castells denomina sociedade em rede. Também concebida como sociedade da mente, cognição, do aprendizado, revelação e do conhecimento, inovação, a sociedade em rede tem proporcionado uma expansão na comunicação, na interação, na produção e uso da informação, aglutinando
três grandes características: o uso da tecnologia, o surgimento do ciberespaço e a associação entre informação e aprendizagens na perspectiva do conhecimento. A cultura digital, ela tem ingressado na academia muito mais pelos estudantes, pelo corpo discente. Agora, ela carece de uma reflexão e de um olhar mais crítico, pedagogicamente falando, dos docentes. Porque é o docente quem, digamos assim, teria condições de criar metodologias e processos onde essas tecnologias pudessem ser incorporadas a esse fazer de sala de aula. Antigamente, o tempo médio em que se calculava uma geração perfazia cerca de 25 anos. Nos últimos 50 anos, a evolução cada vez mais acirrada da ciência e da tecnologia reverberou grandes mudanças no tempo, favorecidas por transformações socioculturais e político-econômicas na realidade capitalista, implicando dizer que hoje as características de uma geração não duram mais que 10 anos. A família, a escola, a universidade e o mercado de trabalho são constituídos, portanto, de pessoas que têm muito mais do que personalidades distintas. São pessoas que pensam e vivem a realidade a partir de perspectivas de passado, presente e futuro completamente diferentes. São janelas de mundo cuja diversidade condiz ou contradiz com espíritos políticos, culturais e sociais resistentes ou avessos às rupturas com padrões e tendências, ou são completamente integrados a uma espécie de uma nova ordem mundial para as sociedades que vai da formação familiar e união de pessoas do mesmo sexo ao consumo e domínio de recursos tecnológicos no cotidiano. Para Sidney Oliveira, a geração Baby Boomers compreende as pessoas nascidas entre 1940 e 1959. Carreira sólida e duradoura nas empresas, o sentido de dever, a segurança profissional, a ideia de autoridade e obediência aos mais velhos são marcas desta geração que sentiu de perto os temores e terrores da Segunda Grande Guerra. Com a volta dos soldados americanos ao país, houve nos Estados Unidos um boom no nascimento de bebês, dando origem ao nome Geração Baby Boomers. A geração X envolve as pessoas nascidas de 1960 a 1980, época em que a TV era um dos maiores atrativos. No mundo, a produção e comercialização dos primeiros computadores ganhava a cena, como também ferviam as revoluções artísticas como o movimento hippie e o festival de Woodstock, heranças plantadas pelo movimento inaugurado pelos baby boomers no pós-guerra. No Brasil, a ditadura militar conduzia a realidade e a utopia de um futuro democrático alimentava as esperanças e a luta política da juventude. Resgatar essas balizas, né, de luta e atualizá-las diante do nosso contexto. Então, eu vejo que os instrumentos, né, que foram conquistados, os instrumentos democráticos, as ferramentas democráticas conquistadas pelas gerações 60, 70, 80, né, como as ferramentas do nosso futuro. No país, em termos culturais, e na esteira de articulações que se deram com os baby boomers, podemos dizer que a geração X é a filha de movimentos artísticos e gêneros musicais, tais como a Jovem Guarda, a Bossa Nova, o tropicalismo, o samba e a MPB. Nunca mais me fale assim, que deixe de chorar.
Foi a geração que testemunhou as diretas já e que posteriormente pintou a cara para exigir o impeachment do presidente Collor. Trabalha para reservar o dinheiro e para lidar melhor com as crises econômicas, que, por sinal, não foram poucas até o real consolidar-se como moeda estável. Foi a geração que começou a lidar com as tecnologias em casa, já que a TV de válvulas cedia espaço para uma TV analógica de mais qualidade. Acho que entre a questão da politização entre a minha geração, né, que eu passei a geração atual, acho que são dois tipos de politização, de consciência política, né? Uma, a gente conviveu muito com a história na minha juventude, né? Na minha adolescência, com repressão política, né? Com quebra de direitos, coisas que hoje ainda existem, mas são muito mais... então a gente brigou muito por essa conquista. A geração de hoje eu acho que tem outros anseios, mesmo que políticos, mas não tão engajados, entendeu? Mas não tão determinados, como foi a gente que a gente brigava por uma liberdade de expressão. Hoje se conquistou essa liberdade. Acho que o que me chama mais atenção com os jovens que eu trabalho é basicamente a curiosidade, entendeu? Que faz parte da índole do jovem, né? A curiosidade, a descoberta, a ansiedade, né? É como se o mundo acabasse amanhã, como se as coisas fossem muito mais rápidas. De um lado ajuda, claro, mas de outro lado pode atrapalhar, porque você, por exemplo, no trabalho de publicidade, numa agência, um planejamento às vezes é muito mais importante do que uma peça criativa. Não há como elaborar um planejamento se não for de forma participativa. Aquela ideia do planejamento tradicional, que um pequeno grupo, ou uma consultoria, ou mesmo dentro da instituição, elabora, reflete, pensa para que os outros executem, isso tem demonstrado historicamente que não dá certo. É preciso romper essa perspectiva de que um pensa e o outro executa. Na instituição, preciso criar esse ambiente de reflexão, de aprendizagem, de definição coletiva daquilo que são os objetivos, obviamente cada um dentro, não é, da função que exerce no âmbito institucional, mas que possa todos terem a consciência e a responsabilidade de que a sua ação, ela tributa para os objetivos principais da instituição. A geração Y compreende as pessoas nascidas entre 1980 e 1999. A geração ganhou esse nome porque em países comunistas, como a ex-União Soviética, os bebês que nasceram nesta época deveriam receber nomes que começassem com Y. Trata-se da geração da tecnologia, porque nasceu e cresceu no tempo em que o avanço inovador da ciência e a produção e consumo tecnológicos acompanhavam a estabilidade econômica das famílias brasileiras em ter melhor acesso a bens e serviços culturais, a exemplo do computador e da navegação na internet. A geração Y nasceu no momento democrático no cenário político brasileiro. Conviveu com a vida conectada, trabalha por prazer, tende a ser impaciente com hierarquias mais ortodoxas, objetiva subir na carreira rapidamente e considera normal e necessário mudar de função ou de emprego em um curto período. Eu acho que a minha geração ela é dinâmica, complexa, cheia de pequenas características que são marcantes e cada um tem a sua personalidade, assim, desenvolveu um tipo de personalidade que anseia por objetivos e acaba indo buscar isso cada vez mais. Assim. Elas ouvem mais o não do que aceitam. Acho que, como eu falei antes, elas são mais dinâmicas, elas são mais hiperativas, elas querem que as coisas aconteçam de forma muito rápida e ágil. Então, ouvir o não é mais fácil que aceitar, porque quando você aceita, você deixa pra lá e fica na sua. E quando você ouve apenas, talvez você queira, na sua cabeça, mostrar que vai ser diferente se você fizer como você está pensando. Às vezes pode dar certo, às vezes pode não dar. Autores como Palfrey e Geisser enfatizam que a partir da geração Y surge a geração dos nativos digitais,
também conhecida como geração Z, que zarpa, zapeia e navega na mesma proporção com que dorme, come e se diverte. Desse modo, o que seria para Oliveira, Baby Boomers, geração X e geração Y, para Palfrey e Jaycer equivale a imigrantes digitais, colonizadores digitais e nativos digitais. Baby Boomers e geração X viveram o nascedouro ou presenciaram o contexto de um mundo tecnológico apenas analógico, mas que ajudaram a moldurar a vida dos nativos digitais. De uma forma ou de outra, embora tenham superado a datilografia como uma das maiores marcas da tecnologia analógica remota, a geração Baby Boomers e a geração X subdividem-se em dois grandes grupos de pessoas: colonizadores digitais e imigrantes digitais. Os colonizadores digitais conseguem integrar-se às mudanças socioculturais impostas pela realidade científico-tecnológica, enquanto que os imigrantes digitais são mais resistentes e relutantes para com o uso das tecnologias digitais, ou seja, uma parcela de pessoas para quem mandar um simples e-mail pode ser um grande tormento. Colonizadores e imigrantes digitais são nostálgicos em relação ao tempo em que bailes, radiolas, LPs e fitas cassetes configuravam uma vida de sutilezas culturais muito diferente da época em que os nativos digitais escutam músicas baixadas no iPod, digitam mensagens no Skype, com várias outras janelas abertas no notebook, assistem TV e estudam para os testes escolares no dia seguinte, tudo ao mesmo tempo. Nativos digitais não conhecem outra forma de viver a vida e têm limitações ou não conseguem dar importância em distinguir entre o online e o offline. Assim, para esses jovens que chegam na universidade e no mercado de trabalho ao mesmo tempo, criam redes de sentidos entre o humano e o tecnológico jamais vistas anteriormente, tornando a vida híbrida, transformando significativamente as relações sociais e configurando a tecnologia como o principal vetor de mediação e conexão humanos com humanos. Os nativos digitais são os sujeitos naturais do seu tempo, em que a conectividade e a linguagem dos bytes são tão comuns quanto beber água e fazer amigos nos espaços reais e virtuais, seja amizade efêmera ou duradoura. Diante de tudo isso, quais as características dos jovens que chegam hoje no mercado de trabalho? Como eu, há muito tempo, estou coordenando ou gerenciando a equipe, a gente tem que desenvolver mecanismos de lidar com determinadas pessoas. Por exemplo, o meu diálogo com os meus colaboradores que têm 22, 24 anos é bem diferente que eu tenho com esse cara que é analista de mídia social. A gente tem um diálogo mais técnico e uma linguagem diferenciada para a gente poder se comunicar de forma bem amistosa. As características do novo chefe eu identifico como a interação, um nível de interação maior, um poder de agregação maior do que antes. Antes é como se fosse cada um em seu departamento, cada um executando isso, e eu acho que essa segregação é prejudicial ao produto, ao resultado, e mais do que isso, assim, a importância e a liberdade que eles dão aos novos, aos recém-chegados de expor. É como se a gente não tivesse medo de indicar, de sugerir, de propor. E essa liberdade, eu acho que vem com esse formato, esse novo chefe. Outra característica importante dos nativos digitais: cresce a tendência ao isolamento do convívio familiar, já que as horas conectadas à rede aumenta cada dia mais. Cresce também a dificuldade para a competência linguística, para obedecer às normas cultas da língua, porém aumenta em grandes proporções ícones, índices, símbolos e emoticons que abreviam os códigos linguísticos e, ao mesmo tempo, maximizam o poder de comunicabilidade. Para Palfrey e Jaycer, os principais aspectos da vida dos nativos digitais, interação social,
amizade, atividades cívicas, são mediadas pelas tecnologias digitais. E não conheceram nenhum modo de vida diferente, o que muitas vezes causa distúrbios na família, em sala de aula e no trabalho. Informação, ciência, tecnologia e inteligência são conceitos que se interpenetram e que se nutrem da autoconstituição desta fase civilizatória histórica denominada de sociedade contemporânea ou complexa, povoadas por várias gerações, baby boomers, geração X, geração Y, geração Z, todos conduzidos a serem nativos digitais. Para o filósofo alemão Jürgen Habermas, as sociedades complexas vivem um quadro de perplexidades cada vez mais difícil de ser compreendido em sua conjuntura, envolvendo da formação ao trabalho. Hoje tudo muda muito rápido, então assim, a pessoa que é muito convicta e fechada nas suas convicções, nas suas posturas, elas tendem a sofrer mais na adaptação de determinados processos que estão acontecendo aí, quer queira a gente, quer queira não. Ser liderado por um jovem, desde que seja competente, desde que seja lúcido e até um orgulho. Isso eu não tenho nenhum preconceito, até gosto disso. Cada pessoa tem o seu mundo, só que no seu mundo eu acho que cada pessoa pensa em chegar em algum lugar. E eu acredito que a linha do pensamento ela tem que ser uma, e você tem que unir a sua a dessa pessoa, no caso, por exemplo, a pessoa mais velha. E às vezes a pessoa mais velha tem outros objetivos. Ela tem outro patamar de vida que não é o seu. De repente ela não aceita algo que você acha que é simples e que pode dar resultado. Mas ela não aceita porque ela, enfim, ela talvez esteja estabilizada, talvez ela não esteja querendo trabalhar tanto quanto você, ou talvez ela trabalhe muito mais que você. Então, assim, eu acho que o objetivo em comum tem que ser alinhado e tem que ser seguido com foco. Percebemos que nas últimas décadas, à luz da aceleração da produção e da difusão de novos conhecimentos científicos e tecnológicos, o modelo convencional de trabalho, aprendizagem, transação de negócios e relacionamento interpessoal tem mudado exponencialmente. A cada ano são publicadas milhões de páginas de relatórios científicos que se refletem no conteúdo e na metodologia da educação em diversas sociedades, influenciando na formação de professores, de gestores empresariais, de produtores artísticos, de esportistas e atletas, a formação de astronautas, por exemplo. Chegamos ao desfecho da videoaula, mas esperamos que as discussões assumam grandes outros horizontes no contexto de sala de aula, porque aqui no MP Goa a ação é comunicativa.